Olá, a gente já conversou bastante sobre a parte de Deus nas finanças, né? Mas agora fica a pergunta: qual é a nossa parte nisso tudo? É exatamente sobre esse nosso papel fundamental que a gente vai mergulhar agora. Então, essa é a grande questão que vai guiar toda a nossa conversa. Qual é a nossa parte? Pensa bem. Se Deus é o dono de tudo, se Ele é o provedor e está no controle, o que exatamente sobra para a gente fazer? O que Ele espera de nós com os recursos que passam pelas nossas mãos? E olha, a resposta começa a aparecer bem aqui, nesse versículo que é fundamental. A palavra-chave aqui não é posse, mas sim domínio, ou seja, administração. A gente recebeu a responsabilidade de gerenciar, de cuidar das obras de Deus, mas não de ser o dono delas. É uma virada de chave, né? E é exatamente aí que muita gente cai numa armadilha. Sabe, quando a gente assume essa identidade de dono, a gente acaba carregando um peso, um fardo que, na verdade, nunca foi nosso para carregar. E isso nos leva direto para esse primeiro ponto, o fardo do dono. Olha só que contraste forte a gente tem aqui. De um lado está o papel de Deus. Ele é o dono, o provedor, aquele que está no controle de tudo. E do outro, o nosso equívoco. A gente tenta assumir a posse, a gente tenta carregar o fardo e o resultado? Uma vida pesada, cheia de preocupação, cheia de estresse. É uma troca que não vale a pena. Mas calma, a boa notícia é que tem uma alternativa, uma mudança de chave que traz uma liberdade incrível. É a solução para esse peso todo. Vamos ver agora como entender e abraçar de vez esse papel, o papel do mordomo. Tá, mas o que é ser um mordomo, afinal? A definição é super simples, mas muito poderosa. É basicamente cuidar do que é de outra pessoa. E aqui está o ponto mais importante de todos. O que se espera de um mordomo não é um resultado espetacular, não é mágica. É fidelidade. Simplesmente isso, fidelidade no processo. E esse versículo aqui, olha, ele vem para carimbar o que a gente acabou de falar. O que se requer é que sejam fiéis. Não se pede perfeição, não se pede genialidade financeira, pede-se fidelidade. A questão toda gira em torno da confiança e de como a gente cuida do que foi colocado nas nossas mãos. Agora, vamos ser sinceros? Quando a gente fala de administrar o dinheiro para Deus, muita gente pensa logo nos 10% do dízimo, né? Mas a mordomia, ela vai muito além. E os outros 90%? Eles ficam de fora? Claro que não. A fidelidade que se espera da gente se aplica a tudo, a 100% de cada recurso que ele nos confia. Certo. Então a gente já entendeu o quê? Agora vem a pergunta de US$ 1 milhão. Como? Como ser um mordomo fiel na prática, no dia a dia? É isso que a gente vai ver agora, explorando os princípios que são o nosso mapa nessa jornada. E olha que interessante, as parábolas da Bíblia nos dão esse mapa de forma bem clara. Elas mostram 3 passos super práticos que definem o que é essa fidelidade em ação. Vamos dar uma olhada em cada um deles. O primeiro passo é bem direto ao ponto: não desperdiçar. O desperdício simplesmente leva à perda da responsabilidade. Nessa parábola, o administrador que esbanjou os bens do chefe dele foi chamado para prestar contas. E o resultado? Foi demitido. Simples assim. A má administração sempre tem consequências. O segundo princípio funciona como um teste de escala, sabe? A forma como a gente lida com o pouco diz tudo sobre como a gente lidaria com o muito. Se uma pessoa confiável com, sei lá, R$ 100, ela demonstra que talvez esteja pronta para algo maior. A fidelidade de verdade, ela começa nos pequenos detalhes do dia a dia. E, por fim, o terceiro princípio, que é um verdadeiro teste de caráter. Pensa comigo, a forma como alguém cuida daquilo que não é seu, sei lá, uma ferramenta emprestada, o dinheiro da empresa onde trabalha, isso revela a integridade da pessoa, né? É como se fosse um pré-requisito para poder receber e cuidar bem daquilo que é seu de verdade. E adotar essa mentalidade de mordomo não é só sobre dever e responsabilidade, não. É também sobre colher benefícios. E que benefícios? Vamos falar agora sobre as recompensas que aparecem naturalmente quando a gente vive como um administrador fiel. Basicamente, os frutos dessa mudança de mentalidade se dividem em 3 áreas principais. Primeiro, uma intimidade muito maior com Cristo. Segundo, um desenvolvimento do nosso próprio caráter. E terceiro, algo bem prático,
a organização da vida financeira. E a primeira recompensa, que talvez seja a maior de todas, é a intimidade. Preste atenção no final do versículo. A recompensa para o servo fiel não é só mais trabalho. É um convite pessoal. Venha e participe da alegria do seu Senhor. É incrível, né? A fidelidade abre a porta para uma comunhão, para uma alegria compartilhada. O segundo benefício é o desenvolvimento do caráter. E essa pergunta aqui, ela é forte, né? O que a fatura do cartão de crédito revela sobre as prioridades de uma pessoa? É que, no fim das contas, a forma como o dinheiro é usado é um verdadeiro espelho. Reflete o que é importante, reflete o coração, e Deus usa justamente as finanças para nos testar e nos moldar. E por último, mas não menos importante, a recompensa prática, aquela que a gente sente no bolso. Quando a gente aplica esses princípios, os resultados aparecem. É começar a sair das dívidas, é gastar com muito mais sabedoria, é conseguir guardar dinheiro com objetivo e ter a alegria de poder contribuir ainda mais com a obra do Senhor. E para fechar, fica essa reflexão. A escolha entre essas duas posturas, a de dono ou a de mordomo, define muito mais do que a saúde financeira. Define a jornada espiritual, define o desenvolvimento do caráter. Então a pergunta que fica no ar é: qual desses papéis tem sido vivido no dia a dia?